De novo, eu vou fazer uma breve leitura. Esse texto está no Evangelho segundo Mateus, tradução de Emmanuel, e no texto de Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E no texto de Emmanuel, ele questiona assim: onde estão? Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objetivo de suas desesperações. Nem todos os tristes que querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis no campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: Vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Esse texto está no livro Pão Nosso, do Emmanuel e do Chico. Jesus faz um convite e ele clama a todos que estão com ele, né? Vinde a mim, vocês que estão sofrendo, porque eu vou aliviar todos vocês. Não tem mais necessidade de você continuar em sofrimento. Fique tranquilo. Eu vou cuidar de você. Eu vou aliviar a sua dor. Eu vou aliviar aquilo que está te fazendo mal. Basta que você venha até mim. Mas eu preciso que você estabeleça o meu jugo, que é suave. Sabem o que é jugo? Às vezes a gente confunde com um julgamento, né? Julgar, julgo, julgar. Jugo é um objeto de madeira que ele faz tipo um Mzinho assim, que você coloca no carro de boi, quando tem 2 bois na frente, e tem aquela madeirinha em volta do pescoço, para que eles andem de forma alinhada, para que eles não desviem um para um lado e outro para o outro, para que eles andem juntos, alinhados. E aí tem aquele jugo em volta do pescoço do boi, que está puxando o carro de boi. Só que Jesus fala: o meu jugo é suave. Significa que não precisa ter peso. Porque a gente fica imaginando Jesus colocando um jugo no pescoço da gente. Fala, opa, peraí, mas, né? Isso não está certo. Mas a proposta dele é simples: olha, vem até mim. Eu vou aliviar todos vocês. Todo mundo que quiser chegar aqui. Fique tranquilo. Basta que você se submeta ao jugo, que é suave. Porque Jesus fala de mansidão, Jesus fala de humildade, Jesus fala de um comportamento muito diferente
do que a gente tem visto. Mas, apesar do seu convite, apesar dele falar, vem até mim, o que a gente faz? E o que a gente viu historicamente acontecer? E isso, desde sempre, desde que Jesus veio, até hoje, existe uma multidão muito maior de pessoas que querem o alívio do Cristo, mas não querem estabelecer uma nova forma de viver. Não querem andar alinhado com o seu evangelho. A gente quer continuar negociando com Jesus. A gente quer continuar fazendo todas as coisas que são justamente o motivo do nosso sofrimento. Ainda há pouco eu estava dizendo que nós, acreditando que existe um Deus nesse mundo, e acreditando que esse Deus é justo, nós absolutamente não podemos acreditar que exista uma única vítima desse mundo. Então, tudo aquilo que eu estou vivendo, eu preciso viver. Eu estou passando, literalmente, por absolutamente tudo o que eu preciso passar. Do contrário, Deus não viu, passou batido. Ele não enxergou. Eu sou um descuido de Deus. Porque comigo aconteceram as coisas que não deveriam acontecer. Imagina, eu sou uma vítima. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Isso não existe se existe Deus. Porque Ele está presente em todos os lugares e Ele sabe de todas as coisas. Então, tudo aquilo que eu estou vivendo, muito possivelmente, significa que eu tenho uma conduta e que eu tenho feito escolhas que não são escolhas boas. Ou que eu fiz essas escolhas no meu passado, e aí é um pouquinho mais complicado, porque quando as escolhas fazem parte do passado, eu já não tenho mais como corrigi-las, me resta apenas colher os frutos dela, mas quando esse meu passado me alcança, muitas vezes eu quero alívio. Eu quero que Jesus se estabeleça. Eu quero que Ele venha e que me alivie. E eu oro, eu junto as minhas mãos, eu caio de joelho e eu peço a Deus que, por favor, que eu já entendi e que eu não vou fazer de novo. Isso é muito comum. A gente vai até a casa espírita, a gente vai até a igreja, a gente vai até o culto, a gente conversa com as pessoas e a gente passa por um tratamento e a gente melhora. E quando a gente melhora, o que a gente faz? A gente volta a fazer tudo exatamente como a gente estava fazendo antes. Parou de doer? Parou de incomodar? Esse é o estabelecer o jugo do Cristo. O que é o jugo do Cristo? É o seu evangelho. Ele está dizendo assim para nós, filho, filha, eu vou cuidar de você e eu vou resolver essa tua dor, esse teu problema. Só que para que isso não aconteça novamente, para que você não vivencie isso novamente, vamos mudar esse jeito de fazer? Vamos fazer de um jeito diferente? Vamos fazer do jeito que eu estou ensinando aqui, ó. Faça assim. Mude sua forma de ver, de sentir. Muda sua experiência diante das coisas, a tua forma de reagir diante daquilo que a vida te propõe. No evangelho passado, nós falamos sobre nosso encontro da segunda-feira passada, nós falamos sobre um evangelho dinâmico, sobre um evangelho de atuação, de mão na massa, de você fazer o bem. O evangelho do Cristo não está só no papel. A gente precisa pôr a mão na massa, que a gente precisa fazer as coisas, fazer o bem, né? E aí o que acontece? Diante desse cenário todo, a nossa troca com o outro provoca na gente sentimentos, reações. E a gente precisa mudar isso, e é a proposta do Cristo. A gente precisa mudar a forma de achar que eu posso levar vantagem, de achar que eu sou esperto, de achar que não tem problema se não é comigo, né? De achar que só o jeito que eu penso é o jeito correto. De entender que a gente vive em sociedade e que a gente tem diferenças. E que eu preciso aprender a lidar com isso.
Que eu preciso aprender a não me favorecer todas as vezes. Que eu preciso deixar um pouquinho mais calmo o meu orgulho, né? A minha vaidade ferida. E muitas vezes, quando eu sou cutucado, eu viro um monstrinho. Aquele ser incontrolável sai de dentro de mim. Vem aqui para fora, faz um estrago. Depois eu coloco ele lá para dentro de novo e me... Ai, tanto que eu me arrependo de ter feito. A proposta do Cristo é, olha, todas as consequências dessas dores, de tudo isso que você está vivendo porque você agiu dessa forma até aqui. E minha proposta é que você absorva o Evangelho, que você comece a estudar a minha palavra, que você comece a transformar as suas atitudes, que você comece a transformar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Que o outro não tenha mais capacidade de fazer brotar dentro de mim, dentro do meu coração, o que há de pior em mim. Porque nunca o outro é responsável por isso. Jamais será. Nunca foi e jamais será. Eu sou responsável por permitir que nasça dentro do meu coração os piores sentimentos. É minha responsabilidade. E eu respondo por isso. Então o Cristo está fazendo um convite. Ele está falando assim, olha, venha, eu vou te ajudar com isso. Mas nós vamos ter que mudar esse jeito de fazer as coisas. E mesmo ele sendo ouvido há 2000 anos, 2000 e tantos anos, mesmo a gente tendo ouvido essa frase tantas e tantas vezes, na boca de tantas e tantas pessoas, lido isso em vários textos, em vários lugares, a gente simplesmente não se sente chamado. A gente lê isso e a gente acha que isso é para alguém. A gente acha que isso, a gente às vezes está aqui e fala assim, nossa, mas o fulano tinha que estar aqui hoje. Nossa, ele precisava tanto ouvir isso. Eu ouço esse convite do Cristo e eu acho que não cabe para mim. Eu estou pronto? Eu estou íntegro? Inteiramente transformado? Não estou, né? Ninguém está. Eu sempre brinco de dizer que o dia que a gente estiver pronto, a gente desencarna e vai embora. Cumprir uma missão que a gente tinha que fazer aqui. Ah, aprendi tudo. Aprendeu? Então tá, para morrer pode voltar para casa. Você já aprendeu tudo, não tem mais o que está fazendo aqui. Aqui é uma escola. É aprendizado, você se formou. Só que se a gente está aqui é por quê? Porque a gente está em construção. E aí quando eu ouço um convite do próprio Cristo, me chamando, e quanta dor eu estou sentindo? O que eu estou passando? Várias vezes eu pergunto, quem aqui não tem dor? Todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Fruto de uma punição divina? Nunca. Nunca punição divina. Fruto, consequência de uma lei divina, aí sim, que estabeleceu que, filho, olha, você faz, você planta, você colhe. E é simples assim. Qual a melhor maneira que a gente tem para plantar coisas boas? O Cristo convidou, olha, vem aqui, coloca teu jugo aqui comigo. É como se ele nos abraçasse e falasse, vem comigo, caminha aqui do meu lado. Vamos lá? Vamos comigo? Ele está te convidando, vem comigo. E aí ele diz assim no texto, mas muitos de nós preferem continuar alimentando essa dor que a gente tanto reclama. Prefere continuar nesse sofrimento que tanto desgasta a gente, nesse desespero que muitas vezes não tem controle, que a gente não sabe mais aonde recorrer, mas a gente continua alimentando isso. Por quê? Porque para seguir esse cara, eu vou ter que mudar coisas na minha vida que eu ainda não estou disposto a mudar. Não? É porque não doeu o suficiente. Nossa, Ricardo, mas que duro isso. Não é duro, é a lei divina. O próprio Cristo falou, o jugo é suave. O jugo é suave. Quem que torna o jugo pesado?
Quem é que está colocando âncora, colocando saco de pedra, colocando um monte de coisa nas costas? Não é ele. Ele ofereceu o caminho que é o caminho mais tranquilo. Só precisa abrir mão de algumas coisas. Precisa fazer escolhas diferentes. Precisa ter uma opção um pouquinho diferente do que a gente tem feito. Mas eu não estou disposto a isso. Então eu vou continuar carregando saco de pedra e reclamando que a vida está difícil. E a gente ainda tem uma frase que a gente fala assim, mas Deus não dá um saco mais pesado do que a gente pode carregar, né? Deus não tem nada a ver com isso. Quem está colocando as pedras no seu saco para você poder colocar nas costas para carregar é você, sou eu. Ele só estabeleceu uma lei que a pedra que você pegou do chão, você vai ter que colocar no teu saco. Então escolhe. Por onde que você vai? Gente, parece tão simples, isso parece tão bobo, isso parece uma coisa assim que não é possível que a gente não esteja prestando atenção nisso. E inacreditavelmente, a gente não está. Porque quem está disposto a abrir mão das coisas que mais gosta? Não estou falando de pessoas, de amores, não estou falando de coração. Estou falando das coisas que você mais gosta no mundo. Quem está disposto a abrir? Do que você mais gosta. Ou de algumas coisas que você mais gosta. 5, 10 coisas que você mais gosta. Elege as 10 coisas que você mais gosta e de repente você tem que abrir mão disso. Quem está disposto? Nós não estamos. Mas aí nós temos que saber. Mas eu quero Cristo. Mas eu não quero abrir mão. Mas eu quero que Ele entre na minha vida. Mas eu não quero que Ele bagunce. E a triste notícia é que antes de fazer, quando você está organizando a casa, quem mora sozinho, ou já teve experiência de morar sozinho, morou em república, ou já é casado, ou, né? Quem ainda é filhinho de papai e de mamãe, ainda é um pouco mais tranquilo, mais difícil de perceber isso. Mas para quem cuida de casa, ajuda, lava a louça, limpa, não sei o quê, sabe que quando a gente vai dar aquele faxinão em casa, como é que começa o faxinão? Você jura por Deus que não vai ter condições. Quando terminar aquilo, não vai estar organizado. E no final, está. Você vai levantando, vai tirando as coisas, vai tirando roupa, vai tirando toalha para bater, vai passando pano debaixo da cama, aí vai lavar o pano, já larga o balde pelo caminho, já começa a limpar um outro negócio. Você começa a fazer um monte de coisa. A pessoa, né, que é uma pessoa desfocada, ela começa a fazer um monte de coisa. Mas no final, aquela bagunça toda se transforma num lar organizado, limpo, tudo certinho. Quando a gente chama Deus para entrar na vida da gente, Ele vai bagunçar um tanto de coisa que talvez a gente não esteja disposto a bagunçar. Ele vai estabelecer coisas para nós que Ele vai dizer assim, olha, isso aí não dá para continuar. Você vai ter que mudar para poder ter isso aqui. Não é uma negociação, porque a gente lida com isso como uma barganha. Né? A gente está passando agora, acabou o carnaval, a gente está entrando na quaresma. Eu postei agora, nessa semana, um vídeo sobre quaresma. Né? E a gente faz uma negociação com Deus. Olha, Deus, eu não vou comer chocolate durante a quaresma e o Senhor me dá tal coisa. Mas peraí, você ganha 2 benefícios, você não come chocolate, emagrece e ainda ganha um presente de Deus. E Deus ganha o que com isso? Então não é a barganha como nós estabelecemos. Não é essa relação. Deus não depende de você não comer mais chocolate ou parar de tomar cerveja. Durante a quaresma eu não vou beber. Que bom, vai fazer bem para você, teu fígado agradece. Aquela cirrose que estava se aproximando vai chegar só ano que vem. Não faz o menor sentido. Então, a partir do momento que eu tenho essa conexão e que eu cuido disso, ele vai começar a entrar, eu vou percebendo as coisas que me fazem bem, eu vou me tornando mais próximo dessa relação com Deus e naturalmente, gente, isso não vai doer. Não vai doer. Naturalmente, eu vou começar a olhar para algumas coisas e vou falar assim, isso não faz mais sentido para mim. Não vou mais em tal lugar. Tal e tal amigo
eu não sei mais se eu quero continuar. Tal situação na minha vida, do meu emprego, do meu trabalho, talvez não faça mais sentido. Eu preciso mudar. Ele vai entrando e vai colocando ordem. E no meio dessa bagunça toda, você está olhando e está desesperado. Você está olhando e fala assim, mas meu Deus, depois que eu comecei a ir lá no centro, depois que eu comecei a orar, depois que eu comecei a me conectar com Deus, parece que as coisas estão tudo descambando. Calma. É ele colocando ordem na bagunça. Só que primeiro ele precisa bagunçar, para depois organizar. O convite dele, vinde a mim, todos vocês que estão sofrendo, que eu vos aliviarei, tem uma outra conotação. Porque a partir do momento que ele entrar e ele organizar as coisas, você não imagine que isso é uma barganha. Não imaginem vocês que as pessoas que trabalham, por exemplo, na casa espírita, tá com tudo certo. Olha, vida amorosa, 100%, vida financeira, top das galáxias, vida da saúde, nem se fala. Vida empresarial, meu Deus do céu, nunca fui tão bem. Não. Não é assim que funciona. Não é porque você começou a se dedicar a Deus, e você fala, então, agora estou indo lá toda semana, estou fazendo, comecei a doar umas cestas básicas, comecei a fazer uns negócios, agora o senhor vai aliviando aí. Vai abrindo os caminhos, vai resolvendo as paradas, porque eu não quero mais ter problema na minha vida. Sinto muito, não vai rolar. A proposta dele de alívio do sofrimento também tem a ver com a tua vida futura. Vamos lembrar que nós somos seres eternos? Vamos lembrar que isso aqui é um piscar de olhos? Vamos lembrar que tudo isso vai passar muito rápido? E que eu vou responder por isso? Vou responder pela minha experiência aqui? Vamos lembrar que eu voltarei para cá tantas e tantas vezes ainda. E esse convite maravilhoso dele é pensando em aliviar o meu sofrimento também como espírito. Para que eu lá na frente não tenha mais necessidade de continuar sofrendo. Eu paro de plantar o mal agora, eu paro de colher o mal no futuro. Eu parei de plantar o mal agora. Existem sim as consequências dessa vida. Existem sim as coisas que nós fazemos errado nessa vida e que gera consequências para o nosso viver agora, dor para agora. Mas uma parte, uma fração, talvez a menor parte daquilo que nós vivemos é consequência de escolhas do nosso passado. E essas, de novo, a gente não consegue alterar. Então é inevitável que alguma coisa me surpreenda. É inevitável que alguma coisa do meu passado me alcance. Só que, ao mesmo tempo, quando eu tiver o jugo e o entendimento que o Cristo propõe para todos nós, quando eu tiver esse entendimento, essa forma de olhar para as coisas, quando essa dificuldade chegar, o que vai acontecer? Eu vou olhar para ela diferente. Ela não vai chegar e eu vou me desesperar. Ela vai chegar e eu vou olhar para ela com sobriedade, de forma madura. E vou passar pelo que tiver que passar. Alguém não passa pelo que tem que passar? Sofrer, reclamar, ajuda? Gente, reclamar gera mais um problema. Eu já tinha um, agora eu tenho dois. Não resolve nada. Para que eu estou passando por isso que eu estou passando? Eu preciso entender qual é o motivo. De novo, agora há pouco eu estava dizendo. A gente fala assim, eu quero mais paciência. Eu vi esses dias, né? Eu quero mais paciência. Deus dá uma pessoa difícil para você. Para quê? Pra você desenvolver paciência. Você quer que ele te dê a paciência? Não. Aí ele dá uma pessoa difícil, você começa a lidar com a pessoa difícil e fala, Senhor, pelo amor de Deus, me dá paciência. Ele põe duas pessoas difíceis. Né? Quer mais paciência? Vai nascer numa família difícil. E aí você vai aprender a ter paciência. A gente vai desenvolver essas coisas na gente. As coisas não serão dadas de mão beijada. As coisas não serão entregues para nós. Por quê? Porque Deus tem uma forma de fazer as coisas que tudo é através da meritocracia. Tudo é mérito. Quando nós falamos de Deus, gente,
não tem nada concedido. E a gente tem o hábito de pedir. Ai, Deus, faz isso da minha vida para mim. Mas se você não levantar e não fizer, não vai acontecer. Então, quando ele está chamando, então ele está fazendo essa proposta, ele está dizendo, vamos comigo. Vamos comigo que eu vou ajudar você. Ao caminhar ao meu lado, abraçado comigo, você já vai ter um entendimento diferente por tudo aquilo que você estiver vivendo, mas ao mesmo passo vai estar plantando coisas diferentes para o seu futuro. E, gente, muito disso, e ele fala aqui no texto, muito disso acontece aonde? Não é aqui, não é na igreja. Acontece aonde? Dentro da gente. É dentro do coração da gente que acontece tudo isso. Então, muitas vezes, eu também estou preocupado em mostrar para os outros o que eu estou fazendo, a escolha que eu estou tendo. Eu estou preocupado em mostrar para as pessoas que agora eu sou uma pessoa diferente. Eu estou tentando mostrar um comportamento exterior que não reflete tudo aquilo que está passando aqui dentro. Hoje, com a situação das redes sociais, isso é uma coisa gigante. Você vê pessoas que você olha nas redes sociais e fala assim, meu Deus, eu queria essa vida para mim. E aí você vai conversar com a pessoa, e a gente conversa com muitas pessoas, e você vai conversar com a pessoa, e a pessoa está numa profunda tristeza. Sem encontrar uma direção, sem encontrar motivo para ser feliz, sem encontrar coisas que estejam em volta dela que signifiquem felicidade, sem encontrar amorosidade em volta, sem encontrar nada daquilo. Tudo é aqui dentro que acontece. Então, quando nós aceitarmos, ou quando a gente resolver aceitar esse convite, a gente precisa começar a prestar atenção dentro. Porque aqui dentro a gente pode se libertar. E se a gente libertar aqui dentro, a gente vai libertar fora. É difícil ter essa compreensão, muitas vezes, quando nós estamos passando pelo sofrimento. Quando nós estamos passando pela dificuldade. Mas a gente precisa lembrar que a dificuldade que alcançou a gente, não tem mais o que fazer com ela. O que eu preciso fazer com a dificuldade que me alcança? Eu tenho que passar por ela, tenho que viver ela. Tem como desligar? Fala, senhor, ó, desliga, dá um reset, volta a fita, porque volta a fita é coisa de velho, né? Dá um voltar aí e começa de novo esse filme aqui, porque volta uns 15 minutos no filme aí, na Netflix ali, volta ali para trás uns 15 minutos. E começa de novo, porque a última temporada não foi legal. Né? O último episódio da minha vida não foi legal. Tem como fazer isso? Tem ou não? Não tem. Então, eu estou num processo difícil, que a vida me apresentou, que Deus permitiu porque eu não sou vítima, por escolhas que eu fiz, se apresentaram para mim. E eu vou fazer o quê? Ah, senhor, mas eu não queria. Resolve? Gente, se resolver, vamos todo mundo nesse caminho. Mas não resolve. E o que resolve? Olhar para isso, entender que eu preciso passar, e passar. E vai passar. E depois que passar, todo mundo aqui já passou por problema difícil? Quem aqui já passou por algum problema difícil, levanta a mão. Que bom. Bando de sofredor, eu também. Então assim, todo mundo já passou por problema difícil, não passou? Quando você olha para trás, depois dele ter passado, te parece tão grande? Te parece como parecia quando você estava passando por ele? Na grande maioria das vezes, não. Eu estou vendo umas cabeças fazendo assim, que não sabe se sim ou se não, né? Na grande maioria das vezes, a gente olha para trás por alguma coisa que a gente já passou, que era uma coisa insuportável naquele momento que a gente estava vivendo, e hoje a gente olha para trás e fala assim, foi muito difícil, mas isso é passado, já foi, eu já superei, eu já estou noutra, já estou voando de novo, já estou plantando tudo errado de novo para colher tudo errado de novo depois.
né? Ou plantando tudo certo para colher tudo certo. Então, quando eu estou passando de novo pelo sofrimento que ele me alcançou de novo, não é a primeira vez que você está passando por isso na sua vida. Talvez por esse problema, mas por dificuldade não é a primeira. Por que se desesperar de novo? Por que se jogar nas cordas de novo? Se jogar no chão igual criança birrenta de shopping center? Só que fazendo isso com Deus. Ah, Deus, mas eu não quero, não faz isso comigo, eu não mereço, eu não queria, por que eu? Você não acertou meu vizinho, ele é tão feliz, tão bom, acabou de trocar de carro, você não põe um pouco de dificuldade para ele? Não, aqui ninguém pensa assim, só o pessoal que não veio hoje. Gente, é sério. Resolve? Não resolve. O que resolve? A propósito do Cristo. Olha para isso aí com o farol do Evangelho sobre a sua vida. Olha que isso aqui é um tempo de passagem. Olha que isso te alcançou porque você precisa. Olha o que você está desenvolvendo com isso que você está vivendo. Olha o aprendizado que você está tendo. Olha as pessoas que chegaram perto da sua vida. Quem se aproximou de você? Ou perto de quem você se aproximou? Ou o que você foi buscar? Ah, Ricardo, eu fui buscar Deus. Ah, é? Você se aproximou dele? Começou a doer, você juntou as mãos e falou: ah, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda? Nossa, que bom. Que seja nesses momentos que a gente lembre dele. E a gente começa a lembrar mais vezes. Conforme mais vai sofrendo, mais vai lembrando. Chega uma hora que a gente não se afasta mais dele. Por quê? Porque esse é o único caminho. Essa é a única forma de fazer, de ser. Enquanto eu continuar tentando negociar, enquanto eu continuar tentando ser um cara do mundo e querendo que Deus entre na minha vida, mas eu passo um cadeado na porta pelo lado de dentro, não vai dar certo. Soa quase como uma coisa infantil da minha parte. Então eu preciso abrir esse cadeado, eu preciso aceitar esse convite, permitir, ele está batendo na porta, eu preciso permitir que ele entre. E eu preciso aceitar as mudanças que vão vir. Mas, Ricardo, falando assim, parece que eu vou ser infeliz. Não vai. Porque a gente coloca a nossa felicidade numa cumbuca com uma série de coisas que nós estamos habituados, que nós estamos acostumados, e a gente imagina que sem essa cumbuca de coisas mágicas que eu gosto, não tem como ser feliz. Mas eu não vou, não. E aí, não. E aqui, não, também não. Não, mas daí não dá, Ricardo. Como é que eu vou achar felicidade sem essas coisas? Você vai ter outras coisas. E você vai aprender, talvez, que essas outras coisas são mais importantes, são mais valiosas, te trazem mais felicidade, te colocam numa condição muito melhor do que essas outras que você achava que eram o motivo da sua felicidade. Quando que você vai saber isso? Somente quando eu aceitar o convite. Mas não tem um trial, um período de degustação, que dá pra gente ver se funciona ou se não funciona? Tem. Aceita o convite. Experimenta. Você tem um livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio. Experimenta. Tenta mudar. Tenta frequentar. Tenta colocar um pouco mais de Deus na sua vida. Tenta levar Deus para dentro da sua casa. Tenta se reunir com a sua família num momento da semana e falar de Deus para os seus filhos, trocar uma ideia. O que você pensa de Deus? Como é que você acredita que ele seja? E isso e aquilo. E vai tentar conversar sobre isso com seus filhos. Vai tentar observar o que aconteceu naquela semana e ver a aplicação do Evangelho para aquilo que você vivenciou. Muitas vezes a gente faz o Evangelho e a gente... primeiro que o Evangelho é cheio de ilhas, lios, né? Você termina de fazer a leitura, você olha para a mesa e fala assim, alguém gostaria de comentar? Todo mundo fala assim, não. Por quê? Porque ninguém entendeu. Então, lê devagarinho. E aí não vai tentar falar, mas você vê que Jesus, lá na época dele, não sei o quê. Não. O Evangelho é feito para que a gente pegue essa semana, o que aconteceu? Como é que eu encaixo isso dentro desse Evangelho que eu estou vivendo? Que eu estou fazendo agora, entre família? O que eu preciso corrigir nas minhas atitudes do hoje, do agora? Não é o que o Cristo tinha que ter feito, né? Por que o outro subiu no pé para poder ver Jesus? No sicômoro, né? Não. É agora, no hoje.
que isso tem a ver com qual é a relação disso com a minha vida. Vou levar isso para dentro do meu lar. Vou começar a experimentar isso. E se não for bom? Você tem teu livre-arbítrio, larga. E não vai ser bom? Quer apostar? Não pode, é pecado. Vai ser bom. Não tem como não ser bom. Porque, de novo, é uma relação que só a gente ganha. A relação com Deus é uma relação que a gente ganha muito. Então não tem como não ser bom. O que a gente precisa? Degustar, experimentar, aceitar o convite dele, deixar ele fazer parte desse meu viver, das coisas que eu quero, de repente, que mudem na minha vida. E, gente, é só isso que faz sentido. É só isso que faz sentido. Porque, verdadeiramente, essa é a única coisa que a gente leva. É o aprendizado que a gente tem. Quem trouxe alguma coisa quando veio? Ninguém. E o que você vai levar quando você for embora? Nada. Ninguém vai levar nada. Qual a única coisa que você vai levar daqui? A experiência que você teve, os amores que você conquistou, a inteligência que você desenvolveu e, sobretudo, a sua moralidade, o bem que você fez ao outro, que é a única coisa que conta. São as coisas que não são materiais, são as coisas que não são daqui. E tem alguém que não sabe disso? Alguém aqui não sabia disso que eu falei? Todo mundo sabia? E por que a gente faz justamente o oposto? A gente esquece totalmente do nosso emocional, a gente esquece totalmente do nosso espiritual, a gente esquece da nossa moralidade, da nossa amorosidade, a gente esquece da nossa humildade, a gente esquece dessas coisas todas. Por que a gente faz isso? Porque esses somos nós, é o que nós somos. E a proposta do Cristo é de reforma. A proposta do seu evangelho é que a gente não seja mais como a gente é. Ele veio há 2000 anos atrás trazer essa alavanca para nossas vidas, esse empurrão no sentido da nossa evolução. Ele veio pessoalmente trazer o seu evangelho, explicar, fazer, demonstrar, né, o que ser feito, como ser feito. Para quê? Para a gente continuar sendo o que a gente era? Esse era o propósito do Cristo. Um trabalho desse danado, vim aqui passar por tudo que ele passou, para a gente continuar sendo, mas eu sou assim, o Ricardo é daquele jeito mesmo. Deixa para lá. É bronco, teimoso, insistente. Deixa ele. Foi para isso que o Cristo veio? Faz algum sentido ele ter vindo para isso? A proposta dele é de reforma, gente. O convite dele é para que a gente se transforme. E como é que a gente se transforma sendo o que a gente é o dia inteiro, todo dia, a vida inteira? Não transforma. E mais uma vez, se eu pego o mesmo caminho, eu vou chegar no mesmo lugar. Qual a expectativa? A expectativa é de chegar num lugar diferente? Como assim? Você está trilhando a mesma trilha e está orando e falou assim, Senhor, eu estou indo pelo mesmo caminho, mas o Senhor me leva para um lugar diferente? Então, a gente precisa ter um entendimento mais racional sobre as coisas de Deus, menos lúdico, menos faz de conta. A doutrina é um pouco dura nesse sentido, porque ela acaba com esse faz de conta. Ela mostra pra gente que, é a gente que vai ter que pôr a mão na massa. Tem um exemplo que eu dou, de vez em quando eu falo dele. Você chega em casa, alguns de vocês já ouviram isso, você chega em casa, tua casa está toda bagunçada, finalzinho do dia, tudo virado do avesso. Seu cachorro escapou e bagunçou a casa inteira. Pegou coisa de um cômodo, levou para outro, pegou lençol, levou para a sala, toalha molhada, levou para a cozinha, coisa da cozinha levou para o quarto, a casa está do avesso. Calçado para tudo quanto é lado, roeu as coisas.
está tudo bagunçado. E aí você vai lá e bate o dedo no interruptor. Acende a luz. Sua casa ficou organizada? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Você não colocou luz na sua casa? Não tinha que ficar organizada? Ah, a luz só serve para mostrar para a gente o que está bagunçado. Quem é que vai ter que colocar ordem na casa? Ah, sou eu que vou ter que arrumar minha casa. Eu só acendi a luz para ver o que estava bagunçado. E eu vou ter que pegar tudo aquilo, eu vou ter que organizar tudo aquilo. E de bom humor. Porque se eu estiver mal-humorado, eu tenho dois problemas: uma casa desorganizada e meu mau humor. Gente, a proposta dele é essa. E a gente só precisa olhar para isso de forma racional. Não parece simples quando a gente explica assim? Por que a gente quer inventar um monte de coisa? É simples. Vamos olhar para isso de uma forma menos lúdica. Ah, mas Ricardo, eu gostava tanto assim de imaginar que Deus ia poder fazer as coisas na minha vida. Não tem problema, continua acreditando, mas começa a fazer também para merecer que Ele faça. Porque o nosso grande problema é que a gente não faz e a gente pede. E se a gente não merece, não vai chegar. E não importa o tamanho da tua fé. Não importa o tamanho dos grãos de milho que você está ajoelhado em cima. Não importa quantas horas faz que você está de joelho do lado da tua cama orando. Meu joelho chega a estar com marca de sangue prensado, Ricardo. De tanto que eu oro. Sim, mas tu começou a fazer alguma coisa? Para merecer que Deus faça também? Porque se não tem um mérito, gente, simplesmente não vai rolar. Por quê? Lei de causa e efeito. Lei universal, imutável, inegociável. Vale para todo mundo, para o bem e para o mal. Então a gente só precisa fazer por merecer. E Ele convida a gente. Vem comigo, vem com o meu evangelho. Vamos fazer isso acontecer na sua vida. Vamos aceitar o convite? Não vamos aceitar o convite? Vou fazer de conta que não era para mim? Né? Vou continuar vivendo as minhas coisas, vou continuar achando que eu estou liberto e eu estou preso no mundo, ao invés de eu estar solto no mundo e liberto ainda mais aqui dentro do meu coração. É uma escolha, é uma decisão, é uma forma de olhar. E cada um tem a sua, cada um faz a sua. Que a gente possa sempre, cada vez mais, ter essa fé raciocinada. Que a gente possa sempre olhar para as coisas de Deus como coisas possíveis. Como a presença dele na minha vida como uma coisa totalmente palpável. Mas que, sobretudo, eu tenha o cuidado de olhar para o meu mérito antes de achar que Deus deve fazer alguma coisa por mim. Que eu tenha essa capacidade de olhar no espelho e falar: estou pedindo uma coisa que nesse momento eu ainda não mereço. Então eu não vou criar expectativa, eu não vou chorar porque o meu vizinho alcançou primeiro, eu não vou me vitimizar porque não está acontecendo comigo e está acontecendo com todo mundo, mas eu gostaria que fosse assim, eu não gostaria de estar vivendo isso, tem um monte de coisa que eu também não gostaria. E que ninguém aqui gostaria de estar vivendo. Mas não é assim que se resolve problema. E não é assim que a gente deve lidar com os nossos. Só para finalizar. Às vezes eu falo assim. A gente, e isso eu vou falar para vocês com a experiência, com a nossa experiência, aqui dentro da casa espírita, tá? A nossa experiência aqui dentro da casa. A gente senta muitas vezes e a gente conversa com as pessoas que procuram a nossa casa e problemas de todos os tipos, de todos os tamanhos, né? E a gente lida com um problema do outro, como eu estou fazendo aqui com vocês, falando para vocês, né, de sobriedade, de, né, equilíbrio emocional para lidar com as coisas, né, que a gente tem que ser maduro. Estou falando tudo isso para vocês aqui porque eu estou lidando com o problema do outro. E às vezes as pessoas vêm conversar com a gente
E a gente está ali, a gente aconselha, a gente conversa, a gente escuta, a gente acalma, a gente faz o atendimento fraterno, e a gente é super maduro, super sóbrio para lidar com a situação do outro. Mas se eu tenho um probleminha desse tamanhozinho, eu, Ricardo, eu me jogo nas cordas. Eu peço, pelo amor de Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Então eu tenho sobriedade, maturidade, senioridade para tratar com o problema da dor do outro. E por que que quando isso é comigo, eu não tenho a mesma sobriedade? Por que que eu não tenho a mesma calma para olhar para aquilo que eu estou vivendo? O mesmo entendimento? Aquilo que eu aconselho para os outros não serve para mim? Tem que servir. Só que isso não é só o Ricardo. Todo mundo aqui. Se a tua irmã, o teu irmão, o teu amigo, o teu colega de trabalho traz uma situação para você, você aconselha, você conversa, né? Tem uma frase que eu adoro, que diz assim: eu e meus amigos conversamos e nós nos aconselhamos como se alguém fizesse a menor ideia do que está fazendo com a sua própria vida. Ninguém faz a menor ideia do que está fazendo com a própria vida e está dando palpite na vida dos outros. É assim, a gente é assim. A gente senta para conversar, final de semana, se reúne, vai um almoço ou uma janta na casa de alguém, de conversar, estou passando por isso, estou passando por aquilo, e a gente conversa. E tem, né, sobriedade para falar para o outro: olha, faz assim, ô irmão, ô amigo, faz assim, brother, não sei o que e tal. E por que que isso não é quando é com a gente? Quando é com a gente olha para a gente como: ai meu Deus, eu não mereço, né? Precisa mudar esse olhar, porque, de novo, isso não resolve nada. Se resolvesse, eu ia falar para todo mundo. Vamos todo mundo olhar para o alto e falar: Senhor, eu não mereço. Em coro, todo mundo: Senhor, eu não mereço. Pronto, está resolvido. Mas não é assim que funciona. Então, que a gente tenha uma proposta de olhar para as nossas coisas com mais tranquilidade. Às vezes vai ser difícil, porque às vezes você vai estar no meio do turbilhão, passando pelo nervoso, pelo sufoco, por aquilo que está te incomodando. Mas acredite, vai passar, porque tudo passa. Isso vai passar também. E quando passar, você vai olhar para trás e vai descobrir que o problema nem era tão grande como você imaginava. Que foi, que passou, que resolveu, e que ainda vão vir outros. E você vai ter muitos momentos felizes. E você vai ter muitos momentos difíceis. O Ricardo está me jogando praga? Não, é porque é assim mesmo. Você está num planeta de provas e expiações. Você está aqui para ser provado, para ser testado. Está achando que vai ser suave? Não vai ser. Então, vamos deixar de infantilizar, vamos aceitar o convite do Cristo, para que a gente possa seguir. Ele fala: vinde a mim as criancinhas, crianças espirituais, né? Crianças espirituais. Comportamento infantilizado de um espírito que está no começo da sua jornada. A gente precisa mudar isso. A gente precisa olhar para as nossas coisas com mais maturidade. Amém?